bem? Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso que está aparecendo aí na sua tela. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia quem está falando com você hoje. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, com alguns fios louros, na altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa azul. Atrás de mim tem uma mesa com alguns livros e umas plantas. Do outro lado tem plantas. Atrás de mim uma parede bege com alguns objetos decorativos. Será que para fazer um vídeo a gente precisa só ligar a câmera e sair falando? Para fazer essa aula aqui para você, eu poderia ligar aqui a câmera e falar tudo que eu conseguisse lembrar sobre produção de texto, sobre escrita. Mas isso poderia ficar assim um pouco confuso, talvez eu ficasse engasgando e você ia acabar desistindo de me assistir. Talvez ficasse faltando alguma informação importante, ou o inverso, eu poderia correr o risco de ficar aqui me repetindo e falando a mesma coisa várias vezes. Bons vídeos contam uma história, falam sobre algum assunto de maneira interessante e clara. Acho que você já deve ter abandonado um vídeo por não achar bom, né? Por estar confuso ou mal feito. Você fica ligado e atento quando aquilo tem informação, quando é agradável, não é? Você é capaz de reconhecer um bom vídeo, não é? Para falar aqui para você, eu precisei organizar as minhas ideias, precisei pesquisar, escrever, e depois de tudo isso, eu vim aqui gravar finalmente. Qualquer um pode fazer isso também. Escrever um roteiro pode ser bastante interessante. Você pode até gravar se quiser e puder, mas a produção de um texto narrativo, como um roteiro, pode te ajudar a organizar as ideias, organizar o seu pensamento, te ajudar assim no processo de pesquisa e até ainda ajudar você a conhecer mais sobre um determinado assunto. Vamos começar do início então. Fazer um roteiro não significa escrever um texto que será lido assim, direto, na frente da câmera e pronto. Entender como fazer um roteiro é quase como traçar uma rota. Você decide onde é que quer chegar com seu vídeo e usa o roteiro para te guiar até lá. Além disso, o roteiro é uma excelente ferramenta para você organizar suas ideias. Nosso pensamento, assim, geralmente é meio bagunçado, né? Depender, assim, somente da memória na hora da gravação pode fazer com que você esqueça algumas palavras ou até uma informação bastante importante. Assim, momento de gaguejar e talvez alguns esquecimentos serão ainda mais frequentes, né? Pode acontecer de ficar pensando assim, e sem falar na repetição de ideias, na falta de coerência, em erros, enfim, muita coisa pode dar errado. O roteiro pode te dar um controle maior sobre o que você está querendo comunicar. E se você quiser e puder, de fato, gravar, seu foco e a sua concentração vão estar voltados para a gravação e não assim para o conteúdo que você está falando, permitindo que você comunique melhor e esteja tudo ok com o que você está falando. Resumindo, investir assim um pequeno tempo para fazer um roteiro vai te trazer um resultado com melhor qualidade de informação, de vocabulário, de conteúdo. Vamos ver agora como é bastante simples escrever esse tipo de texto narrativo. E aí, só para lembrar, texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos, um princípio, meio e fim. Vamos imaginar que você queira fazer um vídeo sobre gatos. Gatos fofinhos. Quem não gosta de um vídeo de gatinho fofo? Mas não vai ser um vídeo de react. Nada de reação espontânea a imagens que tem os vídeos por aí, tá? Nada contra, eu adoro. Mas a nossa ideia aqui é aprender a escrever um bom texto para praticar a nossa comunicação. Nossa habilidade de produzir um texto escrito de maneira coerente. E que quem leia, ou nesse caso, assista, né, consiga entender direitinho o que está sendo contado ali. Então, minha proposta aqui é fazer um roteiro sobre gatos. A partir daqui, a gente vai trabalhar com a construção de texto e, para isso, a gente vai seguir 5 passos.
Fica de olho na imagem que vai ficar aqui, ó, no canto da tela, para você saber em que parte a gente está nessa caminhada de 5 passos para produzir um bom texto, hein? Passo 1. Roda de conversa. Se você tem um gato, você sabe bastante sobre esse animal. Mas se você não tem, pode conversar com alguém que tenha. Pesquisar na internet, em livros, revistas. Pode ver outros vídeos. Mas aí não vale copiar. Copiar não é legal. Tenho certeza que você é capaz de produzir algo original. O que você vai buscar nessa primeira etapa é fazer uma coleção de informações sobre o assunto. É buscar referência, tá bom? Eu tenho 3 gatos. São esses aqui, ó. E eu vou montar aqui um texto para você ter uma ideia de como poderia ser um roteiro sobre gatos. E aí, nesse caso, eu quero falar não só dos hábitos dele em casa, eu quero falar dos gatos em geral, tá bom? Passo 2. Planejando a escrita. Depois de pesquisar e conhecer melhor sobre o assunto, sobre os gatos, você tem que decidir qual dessas informações são importantes para falar. O que não pode faltar, o que você achou bem legal e quer passar a informação adiante. Eu acho que seria interessante falar sobre as características dos gatos. As raças, como eles se alimentam, o peso, o tempo que eles vivem, quais são os seus hábitos de comportamento. E acho que algumas curiosidades também podem aparecer. E também posso falar de gatos que são famosos em desenhos ou filmes. Essas seriam algumas anotações básicas para começar a escrever meu texto. Para cada item desse, eu posso anotar as informações e depois montar o texto. Então, em características seria pelo longo e pelo curto, liso ou ondulado. Pode ter na cor preto, branco, marrom, amarelo. Eu pesquisei que são 250 raças de gato doméstico. A alimentação deles, os gatos abandonados sem dono, comem insetos, pequenas aves ou roedores. E os gatos domesticados devem comer ração. O peso deles está entre 3 e 7 quilos, mas algumas raças, como o Maine Coon, pode pesar até 12. O tempo de vida é mais ou menos 15 a 20 anos. Mas tem um gato mais velho, já registrado, viveu até a idade de 32 anos. Eles vivem mais quando saem das ruas. Sobre o comportamento, eles podem dormir de 14 a 16 horas por dia. Dormem mais que a maioria dos animais. O gato geralmente ronrona quando está calmo e satisfeito. E quando ainda é filhote, ronrona quando está perto da mãe. E curiosidade, eu li que eles têm 32 músculos na orelha e eles podem mexer a orelha independente uma da outra. Assim, um gato pode mover o corpo numa direção enquanto move a orelha para o outro lado. E tem os gatos famosos, o Garfield, o Frajola, o Tom e o gato de botas. Passo 3. Escrita. Agora sim, depois de trocar ideia e decidir o seu conteúdo, é hora de começar a escrever de fato. E aí não tem problema, se logo de início não parecer assim muito bom. Você sempre pode melhorar. Ou você acha que vídeos, histórias ficaram boas assim na primeira tentativa? Aquele vídeo cheio de views, ou aquele que você já viu mais de uma vez, já foi assim, ó, um monte de ideia na cabeça de alguém. E até mesmo um monte de rabisco numa folha de papel, de repente. Então, talvez o meu texto ficasse mais ou menos assim. Existem cerca de 250 raças de gato doméstico. Os gatos podem ter pelo longo e pelo curto. Também pode ser liso ou ondulado. Podem ter as cores preto, branco, marrom, amarelo. Os gatos abandonados ou sem dono comem insetos, pequenas aves e roedores. Os gatos domesticados devem comer ração. Geralmente, pesam entre 3 e 7 quilos, mas algumas raças, como o Maine Coon, podem passar dos 12 quilos. Os gatos vivem mais ou menos 15 a 20 anos, mas o mais velho já registrado viveu até a idade de 38 anos. Os gatos domésticos podem viver mais quando não saem pelas ruas. Dormem mais que a maioria dos animais. Podem dormir de 14 a 16 horas por dia. O gato geralmente ronrona quando está calmo ou satisfeito. E quando são filhotes,
ronronam perto da mãe. Curiosidades. Os gatos possuem 32 músculos na orelha. Assim, podem mover uma orelha independente da outra. Alguns gatos ficaram famosos. O Garfield, o Frajola, o Tom e o gato de botas. Passo 4. Revisão. Bom, agora que eu acabei o meu roteiro, eu acho que posso incrementar ele com alguns detalhes para deixar assim o meu texto mais interessante. Aqui você precisa perceber se a narrativa ficou com sentido, se o princípio, o meio e o fim estão bem claros e se não misturou tudo ali, tá? Eu vou acrescentar algumas coisas, fica de olho. Os gatos domésticos devem comer ração. E aqui eu posso acrescentar comer ração, que é mais recomendado pelos veterinários. Já aqui, quando eu falei do peso, eu posso acrescentar que esse peso do Maine Coon é quase o mesmo que uma criança de 1 ano de idade. Quando eu falei aqui que os gatos domésticos podem viver mais quando não saem pelas ruas, eu posso pôr um motivo. Eu posso escrever assim, pois isso diminui o risco de ferimentos, de brigas e acidentes. Aqui nas curiosidades, eu também posso acrescentar que eles não são capazes de sentir o sabor doce. Tem também os gatos famosos, e eu posso dizer que o gato de bota está sempre nos contos de fadas. Passo 5. Reescrita. Xiii! Eu acho que com a revisão eu deixei tudo aqui meio bagunçado. Na hora de ler, não vai dar para entender nada mesmo. Melhor ajeitar isso aqui e reescrever em uma outra folha. Esse processo todo também pode ser feito nos meios eletrônicos, como num computador ou num celular. Aí, as etapas de revisão e reescrita se tornam um pouco mais rápidas. Você pode simplesmente deletar uma parte, reescrever ou corrigir. Só assim aquelas partes que você queria melhorar. Mas feita à mão, com papel e lápis, ou no teclado, essas duas últimas etapas são tão importantes quanto as outras. E aí, se eu for gravar, vou falar de um jeito bem animado. Posso até colocar algumas imagens para ilustrar. Vamos ver como ficou? Gatos. Existem cerca de 250 raças de gato doméstico. Eles podem ter pelo longo e pelo curto. Também pode ser liso ou ondulado. Podem ter as cores preto, branco, marrom, amarelo. Os gatos abandonados ou sem dono comem insetos, pequenas aves e roedores. Os gatos domesticados devem comer ração, que é mais recomendado pelos veterinários. Geralmente, eles pesam entre 3 e 7 quilos, mas algumas raças, como o Maine Coon, podem passar dos 12 quilos, quase o mesmo que uma criança de 1 ano de idade. Os gatos vivem mais ou menos 15 a 20 anos, mas o mais velho já registrado viveu até a idade de 38 anos. Os gatos domésticos podem viver mais quando não saem pelas ruas, pois isso diminui o risco de ferimentos, brigas e acidentes. Dormem mais que a maioria dos animais, podem dormir de 14 a 16 horas por dia. O gato geralmente ronrona quando está calmo ou satisfeito. E quando são filhotes, ronronam perto da mãe. Algumas curiosidades. Os gatos possuem 32 músculos na orelha, assim podem mover uma orelha independente da outra. Eles também não são capazes de sentir o sabor doce. Alguns gatos ficaram famosos. Garfield, Frajola, o Tom e o gato de botas das histórias de contos de fadas. E aí, você gostou? Ficou um bom texto? Daria um bom vídeo? Lembre-se, sempre é possível melhorar mais, tá bom? Esse foi só uma ideia para você entender como é que é a escrita de um roteiro. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Ah, antes da gente acabar, eu queria que você praticasse essas etapas que a gente viu na aula de hoje. Escolhe um outro tema para um roteiro. Pensa o que você sabe sobre ele, ou pesquisa se não souber. Decide qual dessas informações são importantes para falar. O que não pode faltar, o que você achou bem legal e quer passar essa informação adiante. Escreve, faz a revisão e, se necessário, reescreve, tá bom? Agora sim, acabamos. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios, que eu quero continuar te vendo sempre por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!